Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. E olha só, vamos começar aqui com o Honey Rambod, que é um dos maiores treinadores do mundo, possivelmente hoje o maior treinador do mundo. Ele tem uma carreira de sucesso, olha só os caras que ele já treinou: Phil Heath, no seu auge, é óbvio, Jay Cutler, quando ele voltou e ganhou o título. Sem falar que ele é o atual treinador aí de ninguém mais, ninguém menos que Derek Lunsford, Hadi Chopin e Chris Bumstead, 3 detentores de título do Olímpia. Não tem o que falar, cara. Honey Rambod é unanimidade em termos de treinador. E ele também vem treinando e treinou aí ao longo dos anos os maiores nomes do esporte. O Rambod também foi treinador desse cara aqui que a gente conhece muito bem, cara, o Tamer El-Guindi, CEO da Muscle Contest. Teve uma carreira de muito sucesso na MPC Pro League. Olha só, a gente vê aí o Tamer e o Honey Rambod na gravação no primeiro DVD do Honey, cara, muitos anos atrás. E quando a gente vê isso, a gente pensa o seguinte, cara, não falta nada na carreira do Honey Rambod, não tem nada mais de diferente ou de louco, ou de inovador, ou de histórico que ele possa fazer no bodybuilding, mas a gente estava enganado. Olha só quem o Honey Rambod estava treinando ontem, cara. Joe Baena, filho do Arnold, cara. E o Joe, ele tem ali um físico de respeito, tem uma genética, né, muito parecida com a do pai dele. Muita gente sonha em vê-lo competindo, em vê-lo, ele não usa nada, é um cara natural. Ele falou assim, cara, não vou competir, não tem por que eu utilizar, mas tá ali a genética. E, cara, todos os fãs do bodybuilding mundial, eu incluindo nesse grupo aí, querem ver o Joe Baena competindo um dia, querem ver onde que esse físico pode chegar, o que essa genética pode fazer nos dias de hoje. E aqui a gente vê alguns storyzinhos postados pelo Honey Rambod, do Joe Baena treinando braços com ele, fazendo ali agora um supino fechado, tava fazendo uma rosca bíceps no outro story. Possivelmente isso vai gerar um vídeo no canal do Honey, a gente vai ficar muito atento para trazer tudo de detalhes para vocês aqui sobre esse treino, o que está acontecendo, qual que é esse lance entre os dois. Será que o Joe Baena tá com um projeto de competir? E será que ele pensou assim, preciso arrumar um coach, quem que eu vou arrumar? Óbvio que ele pensaria no Honey Rambod. É uma parceria, é um collab de sucesso, seria fenomenal ver isso acontecendo. Lembrando que o Joe Baena fez uma postagem 2 semanas atrás, a gente falou disso aqui. Se não for agora, quando? E aí numa foto, né, numas fotos aqui, fazendo umas poses, num lugar bem artístico realmente, com uma sessão de fotos ali, uma luz. Será, meus amigos, que a gente vai ver esse cara no palco? Seria demais, hein? Quero a sua opinião, comenta aí pra mim. Fala, rapaziada, quero falar aqui pra vocês hoje um pouquinho sobre um dos alimentos que é mais utilizado hoje aí pelos atletas, pelos bodybuilders, por quem busca um físico melhor, que é o creme de arroz. E ele é tão utilizado assim pela sua praticidade, digestibilidade e sabor. Quem me acompanha sabe que eu uso creme de arroz há muitos anos, desde lá de 2010, 2011, quando eu ainda competia. E nesse tempo todo aí, tanto anos utilizando, eu experimentei várias marcas, mas agora eu conheci a Mr. Rice, que me surpreendeu muito. Ela não é como a farinha de arroz normal, usada para fazer bolo, para fazer pão. Ela é feita especialmente pra gente utilizar desse jeito aí, tipo um creminho, tipo um purezinho. Ela é mais fina, o que garante uma cremosidade maior na hora do preparo. Bom, um outro ponto importante é que ele não tem nenhum tipo de alergênico, ele não tem açúcar, não tem glúten, não tem contato com amendoim. Então você que tem problema de intestino irritado, que come alguma coisa fica estufado, cara, o creme de arroz é uma excelente opção. Geralmente a gente faz o creme de arroz doce, mas também pode fazer salgado, tá? Temperando como se fosse um arroz. Cara, ele é fácil de descer e tem uma absorção muito rápida. E não perde tempo, vai agora conhecer a Mr. Rice, o link tá aqui na descrição, tá no QR Code. E lembrando, hein, cara, comprou 3 pacotinhos ou mais, frete grátis aí para São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Se pagar no Pix tem 5% off, se usar meu cupom, o cupom Chaim, você tem mais 10% em cima disso, ainda totalizando 15%. Corre lá agora, Mr. Rice, o link tá na descrição. Tyler Manion lançou ontem a explicação, né, o recap do 212 no New York Pro. A gente tá ansioso para ver a Classic, né? Mas vamos ver o 212, a gente tá vendo aí o Oleg Kriv, o ucraniano. Falou muito 212 ontem, tá? No DC Backstage. Quem tava comigo ontem aqui era o Felipe Moraes, cara. Ele comentou bastante sobre o que ele achou aí do Oleg Kriv, do Kerif Bajo, dos brasileiros também. Falou da carreira dele, falou da lesão, quais são os planos. Então, a DC Backstage, muito interessante. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Vale muito a pena assistir, galera. Tem sido os podcasts aí muito legais. Quem tem assistido tem gostado muito. E o Tyler Manion, ele começa falando que esse aqui é um perfeito exemplo
de alguém que tem um físico perfeito, mas que não chegou no 100% e acaba perdendo para um cara que não é tão bom assim, mas que estava no 100%. Então a gente tá vendo o Kerf Bajo aí, de sunga azul, posando. A linha dele é muito boa, a estrutura dele é muito boa, mas ele não estava condicionado. A gente falou isso aí, eu falei isso nas prévias. Parece com uma camada de líquido, não vejo ele tão bom assim como ele estava antes. Pode ser que o Olecraeve vença, e o Olecraeve acabou vencendo realmente. E ele vai passando pose a pose, no duplo bíceps de frente. O Tyler Manion fala que o Kerf Bajo venceu por uma questão de arredondamento muscular, de proporções, de estrutura. Na expansão de frente, ele fala sobre o posicionamento da mão de Olecraeve, tá muito bem. E a única coisa que o Olecraeve perde é arredondamento de quadríceps. E aqui o Tyler menciona, né, cara, como é possível ver no vídeo as estriações, os feixes de fibras musculares ali no peitoral do Olecraeve, como ele tem um aspecto mais sólido e mais seco. E o Creeve vence esta pose aqui por questão de condicionamento. Peitoral de lado, o Tyler começa falando sobre o quão evidente é o condicionamento de Olecraeve. Ele comenta que ambos têm qualidades iguais nas poses, mas ressalta novamente a falta de detalhe no Kerf Bajo e a falta de musculatura densa nele, assim como eles conseguem enxergar isso no Olecraeve, que está com um físico bem denso, bem empedrado, com bastante detalhes. Mais uma vez, o Olecraeve vence a pose. Duplo bíceps de costas. Novamente, o Tyler fala que ambos estão muito bons, muito potentes, mas que a falta de condicionamento do Kerf Bajo é um ponto a menos. E ele fala uma coisa que ele falou algumas vezes ao longo do vídeo, que é a diferença de tamanho nos dois braços do Olecraeve, tá? Uma assimetria entre os dois braços. Mas mesmo assim, pelo condicionamento geral, pela musculatura, por detalhe, o Olecraeve vence, e a essa altura estava 3-1 para o Olecraeve. Na expansão de dorsais, que é uma pose que eu particularmente não gosto no Ole, acho que ele não tem espessura, não tem volume muscular, você vê que até tem um aspecto meio 3D, o trapézio dá uma saltada aqui, você vê umas separações, mas não tem aquele aspecto preenchido como é as costas aqui do Kerf Bajo, por exemplo. Mas o Tyler comenta que a falta de condicionamento no Kerf Bajo, falta de cortes nos femorais, falta de cortes nos glúteos aqui, uma fina camada de líquido na parte inferior do físico dele, dobrinhas de pele aqui, acabam fazendo com que o Olecraeve acabe vencendo a pose. Então a gente tinha o Kerf com costas mais completas, mais espessas, mais cheias, porém o Olecraeve muito mais condicionado, acaba vencendo a pose também, segundo o Tyler Manion. Tríceps de lado, o Tyler Manion fala que o Kerf Bajo tem que esticar, tem que estender mais o braço. E ele fala que ele não entende porque o Olecraeve posou ali de lado mostrando o braço menor dele. E aparentemente é alguma coisa no tríceps, né? Mas, de repente, cara, ele tem ali um peitoral melhor, ele tem a perna melhor, o oblíquo dele marca mais daquele lado. De repente, no contexto geral, na análise, foi escolhido esse lado. E lembrando, eu falei isso ontem no DC Backstage, hein, galera? Mais uma vez, vale muito a pena assistir, foi muito legal. Uma coisa curiosa, quem treinava o Kerf Bajo até o ano passado, até o Olímpia, em dezembro mais ou menos, era o Justin Miller, um treinador de Nova York. Eles não estão mais juntos, tá? Não sei o motivo, não consegui descobrir esse motivo. E adivinha, quem treinou o Olecraeve durante 3 semanas antes do New York Pro? Justin Miller. Treinou só as poses. O Olecraeve contatou ele e eles ficaram 3 semanas em Nova York treinando só poses. Então é aquela história, né, cara? O Justin Miller sabia, possivelmente, que o Kerf Bajo seria o maior oponente do Olecraeve. E ele conhece pra caramba o Kerf Bajo. Então ele treinou o Olecraeve para posar de maneiras e mostrar algumas coisas, alguns detalhes, enfim, posicionamentos que iriam suplantar as poses do Kerf Bajo. Foi bem jogada de xadrez aqui do Olecraeve, hein, cara? E aí essa pose de lado, apesar do Kerf Bajo estar menos condicionado, isso se mostrar assim como nas outras poses, e apesar do Kerf Bajo não estar esticando o braço, também não conseguir mostrar tanto assim o seu tríceps, Tyler diz que o Kerf Bajo ganhou a pose. Então, 4-2. Abdominais e coxas aqui, apesar de tudo isso aí, o Olecraeve acabou não conseguindo mostrar sua melhor versão e forma, e o Kerf Bajo acabou também vencendo essa pose, estava 4-3. E no most muscular, pelo volume, pelo formato muscular, pelo condicionamento, por nível de detalhe, o Olecraeve vence, ficando 5-3. E o Tyler comenta no final o seguinte, que no vídeo do Nick e do Martin, lá na Open,
era possível argumentar as poses sobre quem venceria. Também foi 5-3 lá, mas várias poses poderiam ser trocadas, porque foram muito próximas e poderia haver algum argumento caso uma pose ou outra fosse trocada. Aqui não. Segundo ele, o Leclerc teve uma vitória clara, ampla, larga, ganhou as poses por uma ampla vantagem e não tinha muito o que o Baggio fazer. Quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu!